Muito boa tarde a todos. Hoje levo até vós a 16ª edição da rúbrica Vamos Falar de Saúde. Uma rúbrica que tem tentado trazer temáticas relacionadas com aquilo que se assinala em termos de saúde a nível nacional e a nível mundial. E a semana passada assinalou-se o Dia Mundial da Hipertensão. Foi dia 17 de maio e ainda integrado no maio, o mês do coração, o mês da prevenção da doença cardíaca. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia e outras tem um conjunto de iniciativas para a sensibilização para a doença, para a prevenção, sobretudo, da doença cardíaca. E trago hoje esta temática hipertensão, é muito abordada de diferentes formas. Hoje vou tentar aqui trazer algumas curiosidades e algumas particularidades sobre a patologia, de maneira a aumentarmos todos e aumentarem o vosso conhecimento, podendo assim prevenir. Hipertensão, então, o que é? Em termos médicos, em termos clínicos, a hipertensão é a força que o sangue exerce na parede das artérias quando o coração bombeia o sangue para dentro delas. Esta força, esta pressão persistentemente alta, acima dos 140/90, ou seja, acima dos 14/9, considera-se o doente ou a pessoa hipertensa. 42% dos portugueses são hipertensos. Destes 42, só 35 estão sob tratamento. E sob tratamento, desses 35, só 11% desta população é que está, só 11% é que está controlada. Portanto, sendo a hipertensão aqui um fator de risco cardíaco maior, vamos ver isto tudo neste espaço que tenho aqui convosco. É importante, com estes dados, trabalharmos todos, e este espaço que vos levo até vós, sobretudo sobre literacia em saúde e conhecermos todos um pouco mais das doenças e da forma de preveni-las, torna-se importante, torna-se imperioso, uma vez que estes números são assustadores e têm consequências, como vamos ver mais à frente quando vos falar das complicações da hipertensão. Portanto, o valor mais alto da tensão chama-se a pressão máxima ou pressão sistólica, que corresponde à força que o sangue faz quando começa a fazer o movimento de injetar o sangue nas artérias. A pressão mínima, chamada diastólica, é quando o coração, naquela fração de segundos, que se encontra em relaxamento. Só para se ter uma ideia do que é a pressão sistólica e diastólica. Como é que é feito um diagnóstico de hipertensão a uma pessoa? Deve haver um registro semanal, 3 a 5 avaliações consecutivas na mesma semana. Essas avaliações devem ser em condições diferentes, em diferentes horas do dia e em diferentes atividades. Faz-se também, o médico faz um exame físico ao doente, é feito um conjunto de historial clínico em termos de antecedentes familiares e antecedentes de saúde. São feitos alguns exames complementares de diagnóstico, como eletrocardiograma, análises, para verificar aqui, por exemplo, a função renal, a função hepática, toda a ficha lipídica, em que nós conseguimos perceber todo o grau de risco que corresponde às dislipidémias, caso a pessoa possa tê-las, e este diagnóstico é feito com este conjunto de exames e análises laboratoriais. Depois, condições importantes para a avaliação da nossa tensão arterial. Em regra geral, devemos ver a tensão à mesma hora, ter esta prática diária, sobretudo para quem é hipertenso e quem está acima aqui dos 40 anos de idade, que aumenta aqui a incidência da hipertensão. Avaliar a tensão à mesma hora. Nunca se deve fazer este ato se tivermos a digestão a ser feita. Deve ser fora da digestão, fora de um espaço de atividade física. A pessoa deve estar em repouso cerca de 5 minutos. Não deve beber café na hora anterior a avaliar a tensão arterial. Não deve estar a falar, deve estar em repouso. No sentido de ter aqui um valor. Deve-se avaliar uma primeira vez e uma segunda. A segunda vez dá um valor mais normalizado, uma vez que, em regra geral,
a pessoa está em repouso mais tempo. O braço deve estar ao nível mais ou menos ao nível do coração, estendido, e a pessoa deve estar descontraída. São aqui algumas indicações importantes sobre as condições que se deve adotar no sentido da avaliação da tensão arterial. Falo-vos agora de causas desta hipertensão arterial. Cerca de 90% dos casos de hipertensão arterial são relacionados com os nossos hábitos de vida. Os outros 10% têm outras razões que vou falar já aqui à frente. Destes 90% relacionados com os nossos hábitos de vida, falo-vos de algumas condições ou aqui de alguns fatores que levam ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Em primeiro lugar, a obesidade e o excesso de peso. É um dos fatores mais importantes. Quanto maior for o peso da pessoa, maior será necessário o esforço e a carga cardíaca para bombear sangue. Cada quilo de gordura a mais tem cerca de 1 km, 1,5 km de vasos e microvasos sanguíneos. Isto pode parecer um valor exorbitante, mas é assim, e dá para entender que o excesso de peso condiciona aqui grandemente o aparecimento da hipertensão arterial, porque obriga o coração a um exercício maior no sentido de fazer mais força para poder distribuir o sangue por todo este conjunto de artérias e arteríolas. Portanto, o excesso de peso aqui condiciona e é um fator predisponente e corresponde a um risco de 5 vezes maior de hipertensão quem tem excesso de peso. Depois, o colesterol elevado, já vos falei da aterosclerose, que provoca uma diminuição do espaço das artérias por a deposição de placas de ateromas, placas de gordura, favorece também a hipertensão arterial. Outro fenómeno também, a arteriosclerose. A arteriosclerose diz respeito ao envelhecimento e ao envelhecimento que as artérias são sujeitas com o nosso envelhecimento do nosso organismo, tornando as artérias mais rígidas, mais endurecidas e menos flexíveis, o que aumenta também aqui a pressão que o sangue exerce contra essas artérias que pouco se dilatam, pouco se mobilizam. Outro fator importante são as dietas. As dietas, cada vez vamos tendo, a nossa dieta devia ser cada vez mais, já falei disto quando falei de dieta mediterrânica, devia ser uma dieta mediterrânica, e cada vez mais adota-se uma dieta dos países nórdicos, isto através da globalização, do marketing, da publicidade. Acabamos de ter uma dieta mais rica em calorias, em carnes, em sal, em gorduras, e cada vez menos rica em peixe, em vegetais, em azeite, leguminosas, como se caracteriza a dieta mediterrânica. Cada vez já há mais essa tendência e é importante invertê-la. Depois, outro grande inimigo da tensão arterial ou da hipertensão é o sal, a ingestão de sódio. O nosso corpo necessita diariamente de 5 a 6 gramas de sal. Segundo os estudos que estão feitos, nós consumimos 10 a 12, consumimos exatamente o dobro. É importante que haja essa redução de sal de modo a termos aqui valores de pressão mais baixa. O tabaco também é outra causa a considerar. Mesmo só fumando durante 30 minutos por dia aumenta um risco considerável de ser hipertenso. Imaginemos as pessoas que fumam um maço por dia ou mais, a predisposição que têm para desenvolver hipertensão. O tabaco também provoca aqui uma hipertensão considerável. Depois o álcool é um outro fator que pode estar relacionado com alguns casos de hipertensão. O café quando tomado em demasia, sobretudo em doentes já com antecedentes de problemas cardiovasculares, o café pode ser considerado aqui um fator causador. Depois o sedentarismo, a inatividade física, que também depois condiciona a um excesso de peso e acaba por provocar a longo prazo episódios de hipertensão arterial. O stress estão na origem aqui também de alguns casos de hipertensão, sobretudo aos últimos estudos
aqui do stress laboral, o stress provocado, por exemplo, durante a pandemia, pelo teletrabalho, obrigando as pessoas a trabalhar através de casa, as exigências e muitas tarefas em simultâneo, e depois, ao mesmo tempo, pouco exercício físico. Quem estava em teletrabalho estava confinado à casa e com menos hábitos de exercício físico, e surgiram aqui alguns dados a falar disso, da relação entre o stress, o sedentarismo e a hipertensão. Depois, os outros restantes 10% de doentes hipertensos que não são de causas relacionadas com os hábitos de vida, pode efetivamente ter uma causa orgânica, uma causa fisiológica ou fisiopatológica em relação a alterações hormonais, a alguma doença renal, algum aperto em alguma artéria renal, alguma alteração num grande vaso, como é o caso da artéria aorta, ter um nódulo, um tumor renal. Portanto, são aqui algumas condicionantes que podem levar o doente a ser hipertenso. Sintomatologia. Vamos ver aqui alguns sintomas de hipertensão arterial. Em regra geral, a maioria das pessoas com hipertensão arterial não tem sintomatologia. A sintomatologia aparece, os sintomas aparecem em regra geral também quando é uma doença, uma hipertensão arterial grave e de longa duração e a grande parte das vezes não tratada. Essas situações, sim, são acompanhadas muitas vezes de sintomas. Isto na sequência desta hipertensão provocar já lesões a nível cerebral, nos olhos, no coração e nos rins. Os sintomas incluem dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômitos, eventualmente falta de ar, alguns sintomas como inquietação, mal-estar geral. Ocasionalmente, a hipertensão arterial grave, e a hipertensão arterial grave são valores acima dos 140/90 mantidos durante um longo tempo da nossa vida, faz muitas vezes com que haja um inchaço cerebral, há um edema cerebral, e aí resultando alguns sintomas, náuseas, vômitos, dor de cabeça, sonolência e eventualmente em situações mais perigosas, em última instância, convulsões. Portanto, a regra geral, a hipertensão não dá sintomas, e quando dá este tipo de sintomatologia que acabo de descrever, é porque realmente já está num estado muito avançado da sua doença e carece de tratamento, carece de uma intervenção. Portanto, e falando sobretudo para aqueles que pensam que não são hipertensos porque não têm sintomas, é importante, olhando aos fatores de risco, aquilo que acabei de falar, das causas, olhar a isso e tentar perceber, fazer um diagnóstico, ir à consulta médica, de maneira a se diagnosticar essa hipertensão e poder tratá-la o mais precocemente, de modo a evitar complicações. Complicações são essas que a hipertensão traz: o infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco, a longo prazo insuficiência cardíaca, o coração vai se tornando insuficiente, incapaz de bombear, porque cada vez fica sujeito a maiores forças e um maior esforço para poder bombear sangue para todo o corpo. Depois pode acontecer efetivamente casos de insuficiência renal, de AVC, por aumento da pressão nos vasos, e pode haver casos de AVC hemorrágicos, AVC por rebentamento, digamos assim, dos vasos, pode haver um AVC hemorrágico, e problemas depois em grandes vasos, como já vos falei, na artéria aorta. Portanto, a hipertensão, mesmo sendo silenciosa, pode provocar este tipo de complicações que, como perceberam, são todas elas graves, e é importante prevenir e tratar. Falo-vos então de prevenção e tratamento. Tendencialmente tenho determinado este espaço de saúde a falar desta temática de prevenção e tratamento das doenças, no sentido da promoção da saúde. Não quero parecer ser chato, porque em regra geral é o ensino feito pela negativa, não consumir, não fazer, mas mais do que isso quero deixar aqui algumas sugestões daquilo que se pode fazer para combater este flagelo da hipertensão. Em primeiro lugar, deixar de fumar. Quem é fumador deve tomar essa iniciativa e pedir ajuda clínica que se necessário, e deixar de fumar, sendo aqui o tabaco um dos principais predisponentes. Depois, reduzir drasticamente o consumo de sal no nosso dia-a-dia. É fácil fazer isso
quando cozinhamos e decidimos reduzir o sal da nossa dieta, adicionando menos sal aos alimentos, à sopa, aos cozinhados que fazemos, e aí temos uma noção direta que estamos a ingerir alimentos com menos sal. Inicialmente é difícil, porque os nossos hábitos em termos de papilas gustativas, digamos que ficam viciados pela quantidade de sal que ingerimos. É importante que haja esta redução gradual, juntando, por exemplo, ervas aromáticas que vão intensificar o sabor e faz-nos deixar de sentir essa vontade do sabor ao sal. Outro aspecto importante ainda relativamente ao sal é habituar-se a ler os rótulos dos alimentos que compramos no supermercado e percebemos a quantidade de sal que lá está bem inscrita. Normalmente tudo o que fala em sódio, picosulfato de sódio, há outras denominações, o sódio é sal e é importante ter noção disso. Só tendo noção desta forma de atuar podemos realmente reduzir o consumo de sal, sabendo que não basta só a redução daquilo que se faz no dia a dia em casa. É importante também ter esta noção e ter este novo cuidado de ler um bocadinho melhor aquilo que compramos e que muitas vezes, já vos falei, que é rico de sal, alimentos ricos de sal. Os alimentos processados, os fiambres, os enchidos, alguns enlatados, levam uma quantidade de sal maior no sentido da sua preservação e conservação, e estamos a ingeri-los. Portanto, é importante ter esse cuidado. Reduzir o consumo e a ingestão de álcool. Quem tem excesso de peso e é hipertenso ou pré-hipertenso deve começar a fazer exercício físico no sentido de perder peso. Isto de uma forma gradual, com o conhecimento clínico, com o aconselhamento do médico ou enfermeiro de família. Depois, uma alteração do nosso plano alimentar, realçar aqui o consumo dos vegetais, das frutas, dos produtos lácteos, mas magros. É importante o consumo de leite, mas de leite magro, e produtos laticínios, mas de menor teor de gordura possível. Depois, as bebidas açucaradas, as carnes vermelhas, contribuem aqui para o nosso aumento de peso, e sabendo que o peso e a obesidade é um dos maiores fatores, porque obriga a uma maior tensão e a um maior esforço cardíaco para se percorrer todo o conjunto de artérias e arteríolas. Portanto, uma forma de reduzir também aqui o nosso peso. Depois, alguns alimentos fundamentais, alimentos importantes, considerados alimentos chaves aqui para controle de hipertensão, como o alho, o consumo de beterraba, a banana, a melancia, a couve, os espinafres, o feijão. Já falei aqui de produtos lácteos magros, o iogurte magro, tudo bem encadeado e contrabalançado. Não tem qualquer interesse começar a fazer uma dieta utilizando este tipo de alimentos e continuar e acharmos que estamos a consumir mais alho, mas estamos a consumir mais alho com refogados e comendo grandes quantidades de carne, que estamos a consumir mais couves ou legumes verdes, mas acompanhando esses legumes verdes com proteína gorda. É importante ter esse encadeamento, sendo que deve ser bem feito e bem contrabalançado, de maneira a fazermos aqui uma alteração drástica no nosso tipo de dieta. Depois, horas de sono fundamentais, 7 horas de sono diárias. O sono também é reparador, uma vez que produz endorfinas, ou seja, são morfinas endógenas do nosso próprio organismo, que dá-nos uma sensação de bem-estar e de relaxamento, e é fundamental ter 7 a 8 horas de sono diárias, no sentido de prevenir também a hipertensão. Depois, doentes já hipertensos, para além destes cuidados todos que acabo de falar, é importante cumprir a terapêutica, fundamentalmente conhecer a doença, conhecer os riscos da doença, no sentido de manter o regime terapêutico. Quanto mais se conhecer da patologia, maior serão as condições que a pessoa tem para manter e para tomar atitudes de maneira a promover a sua saúde e controlar a sua tensão arterial. É isso que se preconiza, e é isso que eu também queria aqui vos trazer quando trago esta temática da hipertensão, tão importante nos dias de hoje. Até um próximo programa, sejam felizes e haja saúde.